Olá, eu sou o Dr. Luiz de Oliveira, estamos de volta com WTN Saúde. Hoje eu trouxe aqui o Dr. Carlos André Bueno Cloida, que é meu colega de especialidade, urologista. Tudo bem, Dr. Carlos André? Ele é professor da Universidade Unirio, né? E também é secretário, atualmente é secretário da SBU Sucursal Rio, né? Bom, eu trouxe o Dr. Carlos André aqui porque com certeza ele vai ter mais autoridade para falar sobre o nosso tema, sobre a minha especialidade, urologia. Eu queria que você me falasse da especialidade, que você explicasse aos nossos telespectadores tudo sobre urologia, a importância, e para frente a gente vai falar sobre outras curiosidades. Como é que você vê a urologia hoje no Brasil? Primeiro agradecer aqui em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, estar aqui com vocês já dizendo que a urologia é uma especialidade cirúrgica. A urologia é uma especialidade em que nós objetivamos a saúde do homem, mas não só do homem, todas as doenças relacionadas ao aparelho genital masculino, bem como as doenças do aparelho urinário de ambos os sexos, né? Às vezes alguns acham que o urologista só atende a homens, não é verdade, né? Nós atendemos mulheres nas suas doenças calculosas, do rim, da bexiga, incontinência urinária, entre outros temas. Então, uma especialidade com forte componente cirúrgico, porém de atendimento ambulatorial, em consultórios, em hospitais, de maneira bem presente na atualidade. Tem muito tema clínico, né? As infecções urinárias que acometem as mulheres, e o nosso consultório quase sempre está recheado de mulheres também. Isso me faz lembrar uma pergunta interessante, que é o ingresso das mulheres na nossa especialidade. Hoje em dia, você cada vez mais, né, são poucas ainda, mas cada vez mais mulheres ingressando nessa especialidade. Como é que você vê isso? A Sociedade Brasileira de Urologia hoje já tem um número significativo de mulheres. Diferente de outras sociedades médicas, e onde até algumas sociedades onde as mulheres são a maioria, a urologia ainda é notadamente masculina. Mas nós vemos a cada prova que nós fazemos para ingresso nos serviços de residência médica em urologia, a cada prova que a sociedade realiza para ingresso nos seus quadros, as mulheres também ocupando seu espaço na nossa especialidade, que é a urologia, por sinal uma especialidade fascinante, em que você tem uma parte em que você se dedica ao consultório, mas ao mesmo tempo você está no centro cirúrgico fazendo procedimentos, e hoje com o avanço tecnológico. Com certeza as mulheres são e serão bem-vindas no mundo da urologia. Carlos André, você como parte da diretoria da SBU Rio, como é que você vê a organização? Para o que você acha? Qual a importância da sociedade brasileira e da sociedade carioca de urologia? Como é que você está vendo isso? As sociedades médicas, né, que já são tradicionais no mundo e no Brasil, agora se firmam, a Sociedade de Urologia tem feito um trabalho extraordinário. Gostaria de aproveitar o momento, Luiz, e divulgar o nosso site, que é o sbu.org.br, que tem a parte até para o público leigo, além dos médicos poderem acessar. Então a sociedade tem um trabalho de informação no Brasil inteiro, a SBU São Paulo, a SBU Minas, só para citar algumas, fazendo um trabalho também interessante pelo Brasil afora. A sociedade ela serve para chancelar aquele médico especialista, né? A Sociedade de Urologia, bem como a Sociedade de Cirurgia Plástica, ela tem um papel de regular a função de nós especialistas. Mas é claro que a Sociedade Brasileira de Urologia aqui do Rio de Janeiro, em especial, e no Brasil afora, nós temos feito parcerias com a sociedade civil organizada. Nós, recentemente, fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiros, fizemos exames preventivos em vários homens, com excelente resultado. Então, a sociedade também tem esse papel educativo, de encontro à sociedade, encontro a organismos como o Corpo de Bombeiros, como a Polícia Militar. O objetivo da sociedade é estar perto de onde o paciente está, principalmente o paciente que precisa de cuidados de urologia. Perfeito. Bom, a gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com WTN Saúde, o tema ainda é urologia. Dr. Carlos André, não se pode falar em urologia sem falar em câncer de próstata, que é um tema muito importante, de saúde pública. O que você tem para nos dizer, para dizer ao nosso público sobre câncer da próstata?
Luiz, o câncer da próstata é um problema de saúde pública que é o câncer mais comum do homem, né? Nem todos os homens vão desenvolver um câncer na próstata, mas a chance, cada vez que a sobrevivência, a sobrevida do homem aumenta, você tem mais casos de câncer na próstata. Percentualmente. Então, o câncer na próstata tem estudos internacionais e nacionais acerca desse tema. Nós temos aprendido muito, né? Nesses 20 anos que eu faço urologia, é mais um pouco, temos aprendido bastante sobre o câncer na próstata, medidas preventivas. Hoje nós temos cirurgias radicais, hoje nós temos avanços na radioterapia, mas o grande dilema, a grande chamada no câncer de próstata é o diagnóstico precoce dessa enfermidade. Porque o nosso público tem que entender que o preventivo da próstata não impede que o cara tenha câncer. O preventivo da próstata faz com que você descubra a tempo de curar, não é isso? Me explica isso, assim, o screening, o preventivo, o toque retal, que é tão discutido, que é quase um mito, muitos homens se ressentem disso, cada vez menos, graças a Deus, graças às campanhas feitas pela sociedade. Me fala disso. O câncer da próstata ele precisa de um diagnóstico. Como a próstata é um órgão interno no ser humano, né? Diferente da mama, que a mulher pode fazer o autoexame da mama. Então, a próstata tem uma localização dentro da pelve, né? Próximo da bexiga, então ela é interna. Então, é necessário exames médicos periódicos para que você possa fazer a prevenção. A prevenção é da morte, né? A prevenção é um diagnóstico precoce para um tratamento hábil para que se faça a cura. Muitos têm falado sobre a prevenção do câncer. A prevenção do câncer da próstata, o que se tem na literatura mundial, é se você tiver hábitos saudáveis, evitar comidas gordurosas, você fazer atividade física, esse público tem menos câncer na próstata. Então, a mesma coisa para ter doença na coronária, as mesmas medidas devem ser tomadas no medida de prevenção. Mas, sem dúvida, o exame no urologista, o toque retal, o exame, uma dosagem sanguínea de um hormônio, de uma proteína chamada PSA, uma proteína, são importantes para o diagnóstico. Né? A mulher, nós temos, Luiz, que aprendeu com as mulheres. As mulheres vão ao ginecologista, fazem sua mamografia, fazem o seu preventivo, que é colher o material. Nós, homens também, principalmente após os 40, 45 anos, temos que nos cercar de cuidados. Lembrar que não é só o PSA, né? Muitos homens descobriram que o PSA é um marcador importante, né, para o câncer de próstata e chegam no consultório já resistente ao toque, falando assim, pô, doutor, eu quero fazer só o exame de sangue. Então, eu queria que você falasse da importância de somar o toque com o PSA e não só um deles. Assim. Os trabalhos internacionais, Luiz, têm mostrado que existem pacientes que têm câncer na próstata e a dosagem sanguínea, que é tirar um pouquinho de sangue e fazer o PSA, está normal. 20% talvez em alguns estudos. Então, no mundo inteiro e no Brasil também, a nossa Sociedade de Urologia recomenda que, quando se pensar em fazer um estudo sobre câncer na próstata, além de tirar um pouquinho do sangue para fazer o PSA, o toque retal, o exame com urologista, com médico especializado, se torna importante. Só o exame de sangue não é suficiente. Aquele exame local, um toque retal, bem feito, por um especialista formado, se torna importante e preponderante. Ok, foi bem esclarecedor. A gente volta já com mais um bloco WTN Saúde. Olá, estamos de volta com WTN Saúde, o tema ainda é urologia. Dr. Carlos André, vamos falar sobre um assunto que interessa muito aos homens e muito às mulheres também. A urologia se divide na fase antes e após esses medicamentos novos, vasoativos, para disfunção erétil. Como é que você está vendo isso? Sem dúvida, Luiz, foi uma modificação muito grande no tratamento e na abordagem desses pacientes que apresentam disfunção erétil. O termo antigo era impotência, né? Nós médicos não usamos mais a palavra impotência. A disfunção erétil é o termo que se impõe agora para nós. Sem dúvida, o surgimento desses remédios, existem vários no mercado, que melhoram e definitivamente ajudam na ereção, foram um marco divisor de águas na nossa especialidade. Até então você usava algumas medicações que tinham não efeito, vitaminas, mas esses remédios altamente eficazes, que são às vezes até usados em pós-operatórios, pacientes que têm uma cirurgia de câncer de próstata, que podem ter algum problema de ereção, usam esses remédios com excelente resultado. Eu tenho a dizer que esses remédios vieram para ficar, obviamente com uso com recomendação médica. Exatamente. Falando em recomendação médica,
A gente tem visto por aí muito paciente, muitas pessoas se automedicando, se utilizando, comprando essas drogas indiscriminadamente. O que você pode dizer, como é que você pode alertar o público em relação a isso, a essa coisa que você falou de prescrição, o cara ir com prescrição? Hoje nós temos, podemos chamar assim, Luiz, de uso recreativo dessas medicações que estão à venda no mercado, né? No Brasil, infelizmente, diferente dos Estados Unidos, onde você já teve, em que você tem como na Europa, uma regularização muito grande da venda de medicamentos. No Brasil, você encosta no balcão da farmácia e consegue levar. Temos preocupação, não sabemos a longo prazo o que pode acontecer com esses jovens, né? Temos notícias de vários jovens usando esses medicamentos. Realmente tem que ser uma orientação médica, uma discussão, né? Nós, especialistas na área, estamos estudando diariamente novas drogas, novos caminhos. Mas, sem dúvida, as medicações, tanto para a disfunção erétil como para a ejaculação precoce, gostaria também de englobar nessa nossa conversa. Uma queixa muito frequente, né? Ejaculação precoce, nós já temos hoje medicamentos eficazes e resolutivos desses problemas. Mas, obviamente, com um especialista ao lado desse paciente. Em relação à disfunção erétil ainda, ao uso dessas drogas que são fantásticas, e uma pergunta que todo mundo faz no meu consultório também, doutor, causa dependência? Como é que você vê isso? Nós hoje, no estudo da dependência, não é só uma dependência física. Pode causar, Luiz, uma dependência psíquica. Exato. Esse indivíduo que já está psicamente fragilizado para usar a droga, ele pode criar uma dependência psíquica. Mas os estudos a longo prazo têm mostrado que não causa uma dependência... A dependência química não tem. Porque alguns pacientes deixam de usar, melhoram os seus problemas e podem ficar sem usar. Então, o termo dependência, os estudos científicos não têm mostrado de maneira absoluta. Nós todos, urologistas e cardiologistas também, que prescrevem muito esse tipo de droga, a gente se atenta ao não concomitância dos usos de nitrato, ou seja, usar a droga junto com nitrato. Você tem visto complicações? Eu nunca vi nenhuma complicação séria com o uso dessas drogas. Você já viu? Realmente, o nitrato ele é contraindicado formalmente por todos os fabricantes, né? Aquele remédio nitrato para quem sofre das coronárias, há uma contraindicação absoluta. Realmente deveria ser não indicado. O que nós temos visto, eu também concordo com você, Luiz, nós temos pouquíssimas complicações. Pela quantidade de brasileiros, né? Que estão usando essas medicações. Definitivamente seguro. É uma medicação que não tem realmente maiores complicações. Realmente, como falamos, é um remédio que veio em boa hora, é um remédio que tem uma eficácia extraordinária e realmente nós podemos dar uma resposta àquele paciente que às vezes sofre diabetes, hipertensão e a sua função erétil está realmente debilitada. Os remédios chegaram para ser uma boa solução para isso. Tá certo. A gente volta já já com mais um bloco WTN Saúde. Estamos de volta com mais um bloco WTN Saúde, o tema é da urologia. Dr. Carlos André, a urologia surgiu da doença calculosa, do cálculo das vias urinárias. Como é que você vê a evolução? Nas múmias já se encontravam cálculos. E de lá para cá muita coisa mudou. Sem dúvida, Dr. Luiz, hoje os principais pacientes que chegam para nós, um grande número, são os pacientes que sofrem de crises renais, cólicas renais, eliminação de cálculos. No pronto-socorro hoje é muito comum você ver o paciente com aquela dor, aquela cólica. Sem dúvida, ainda é como na época ancestrais da medicina, da espécie humana, e existe ainda muita doença de cálculos renais. O que aconteceu de alguns anos para cá, 20, 30 anos para cá, foram as novas tecnologias para o tratamento dessas doenças calculosas que incomodam a humanidade desde sempre. O que nós temos hoje são cirurgias minimamente invasivas. Nós usamos hoje equipamentos de última geração, acoplado com vídeos, acoplado com máquinas que explodem os cálculos. Conseguimos fazer hoje a retirada de cálculos de pessoas sem que essa pessoa saia com uma cicatriz do hospital. Sem dúvida, isso eu considero como um grande avanço no que nós falamos de doença dos cálculos urinários, ou os cálculos de rim, de ureter e de bexiga. Cerca de 15% da população do mundo é acometido dessa doença. Nós, brasileiros, que vivemos num país tropical, temos uma incidência até um pouco maior.
né? E isso faz com que a pessoa sofra muito, porque é uma das piores dores, né? A terceira maior dor que você pode sentir. Bom, com essa nova tecnologia, com esse novo avanço, e a gente tem encurtado muito a história da doença, cálculo, o que você pode dizer para tirar o medo, né? Porque, na verdade, muitos pacientes sofrem dessa doença e às vezes não procuram o especialista, resistem porque tem medo de se expor a uma cirurgia. O que você tem? Qual é o conselho que você pode dar? O quanto antes, doutor Luigi, a procurar um especialista, porque nós tivemos vários casos na universidade de pacientes que perderam o rim, ou até os 2 rins, 2 no caso, por doença de cálculos renais. Então, ao primeiro sinal ou sintoma, urinou sangue, teve uma grande dor, tem que procurar um especialista, um urologista, porque quanto mais cedo se fizer o diagnóstico, quanto mais prontamente for feita a proposta de tratamento. E hoje, com as novas tecnologias cada vez menos agressivas para o paciente, será importante. Então, realmente, sentiu uma cólica importante, urinou sangue, tem que procurar um urologista. Qual outro conselho que você pode dar, já que a gente sabe que é uma doença metabólica e, portanto, pode ser tratada preventivamente? Você pode acompanhar, porque a maioria dos pacientes só procuram um urologista com cólica, com dor, quando a pedra já está pronta, já está sendo eliminada e o cara está sofrendo. Você aconselha de que maneira o indivíduo tratar profilaticamente essa doença? Atualmente nós temos vários protocolos de tratamento, inclusive medicamentoso. Nós hoje temos que estudar que, por exemplo, se ele sofre de um aumento de ácido úrico, ele é um grande candidato a formar um cálculo. Então, hoje, além de, é claro, tratarmos as consequências da formação de cálculo, nós também temos feito um estudo para saber se algum medicamento será útil para esse paciente para a prevenção da formação de novos cálculos e novas dores tão importantes da doença calculosa renal. E mudanças de hábito, né? Na verdade, o indivíduo que tem o cálculo de ácido úrico, com libação de bebida alcoólica e carne vermelha e outros alimentos, o cara vai ser acometido mais frequentemente dessa doença, não é isso? As infecções crônicas produzem tipos específicos de cálculo difíceis de tratar, né? Bom, e muitos outros cálculos. O que você tem para falar do futuro? O que você acha? Como é que você acredita que a tecnologia vai avançar para tratar essas doenças? Felizmente, a urologia tem avançado muito, junto com outras especialidades. Mas hoje nós temos equipamentos, a robótica, né? Nos Estados Unidos existe um robô que o nome é Da Vinci, uma série de robôs que são braços robóticos que já ajudam muito o cirurgião em cirurgias trabalhosas. A tendência é você ser cada vez menos invasivo com o paciente. A tendência que nós acompanhamos nos congressos nacionais e internacionais é você cada vez fazer o tratamento que é necessário, seja pela doença de cálculos renais, seja por um câncer, mas cada vez agredindo menos tanto a estética quanto a função de outros órgãos durante os atos operatórios. E, além de tudo, não podemos falar hoje de avanços em medicina sem falar da biologia molecular, com novos medicamentos, novas drogas e tratamentos. Ok, obrigado pela sua presença, foi elucidativo, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui hoje com o WTN Saúde, o tema foi urologia. Semana que vem tem mais. Clique ainda nos nossos extras e não esqueça dos nossos links. Até a próxima.